aqui dois versículos de Timóteo para mim estar respondendo essa terceira pergunta, que é uma pergunta mais polêmica que tem hoje, tá bom, meu irmão? E graças a Deus, Deus me deu graça e nós vamos responder de uma forma espiritual e não religiosa. Primeiramente aqui, para não o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui trazer o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, ó, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, dará comichão no ouvido e se amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. E vai fazer as pessoas se desviar da fé. E desviarão os ouvidos da verdade e voltando a fábulas. Mas, dizendo para Timóteo, tu que é do reino, mas tu sendo sobrio em tudo, sofre as aflições, porque quem prega a verdade vai ser perseguido, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, seja sobrio em tudo. Sofre aflição, mas tu, então, nós não podemos se contaminar. Temos outros versículos, incrível também em Timóteo. É 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Eu estava vendo hoje, os alunos me fazem perguntas e eu fico feliz pela essa geração hoje confiar no meu ministério, tá entendendo? Eu me sinto honrado. Fizeram uma pergunta para mim, eu estou por fora da lição desse trimestre, que ele viu um comentário sobre a Trindade, nós vamos estar preparando um estudo disso aí, porque é muito complexo esse tema, porque me perguntaram, eu sou um pastor que eu escuto os dois lados. Um aluno me fez uma pergunta, eles têm direito, existem igrejas aí que os membros não podem mais fazer pergunta para o pastor, que o pastor já quer repreender o demônio na vida das pessoas. Então é assim. Assim como o pastor pode ser interrogado, eu tenho o direito de perguntas e respostas. Então, eu estou aqui para esclarecer. E a Bíblia diz que nós devemos responder a todos que nos perguntam com mansidão. Tá bom, meu irmão? Então, as pessoas perguntam porque eles têm dúvida. Então, eu amo quando as pessoas fazem pergunta. Porque quando a pessoa faz pergunta, é sinal que eles querem aprender. Então, teve um aluno na classe que ele fez uma pergunta. Pastor, eu estava estudando sobre Trindade, e a palavra Trindade ela vem do latim e está um pouco desvociado, tá entendendo? Com a veracidade da Escritura Sagrada. Porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas... É uma coisa meio complexa. No início da humanidade, do mundo, foi ensinado pelos judeus que Deus era um único Deus. Nós adoramos um Deus eterno e soberano. E a maioria dos pastores hoje explicam, já chamaram a gente aqui de unicista, né? Existem os teólogos unicistas, entendendo? Mas as coisas têm que ser esclarecidas. Eles dizem que são 3 pessoas que simbolizam um Deus só. Mas se são 3 pessoas, é o único Deus? Não é uma resposta exata. Fica aí um ponto de interrogação. Se são 3 pessoas, muitos vão entender que são 3 deuses. E eu, como estou falando, não tem como eu explicar isso em 3 minutos. É um tema muito complexo, tá entendendo? Nós sabemos que a Bíblia fala da unidade de Deus e fala também das 3 pessoas. Não é à toa que está lá. Ide, pregar o evangelho e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você vai entender, a Bíblia é um mistério. A Trindade joga para também a unidade de Deus. Único Deus, soberano eterno. Porque se você vai observar, eu fiz uma pergunta uma vez, quando a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava. Ali falava do Espírito de Deus e Deus estava mais acima. Então, eu não tenho complexidade de entender. Quando fala da atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento limitadamente, tá entendendo? E no Novo Testamento, sem a vinda de Jesus, era impossível o homem receber o Espírito Santo. Então, quando Jesus cumpriu o seu ministério aqui na Terra, nós tivemos... entendendo? Através da fé, a possibilidade de receber o Espírito Santo, que não havia, entendendo? Então o véu foi rasgado, todos aqueles que buscam Deus serão batizados com o Espírito Santo. Então isso aconteceu. Mas a pergunta eu recebo a 3ª pessoa como é ensinado, isso é muito ensinado na Igreja Católica, tá entendendo? A Igreja Católica ensina que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus, nós não temos dúvida disso. Então existe aí
Porque nós observamos em Lucas capítulo 9, versículo 33 e 35, há uma incógnita incrível. Lá diz que viram lá no Monte da Transfiguração Elias e Moisés. Aí os discípulos que estavam ali presentes, vamos fazer 3 altares. Em algumas traduções tem 3 tendas. E no texto original fala de altar. Então a pergunta que eu falo aqui, no céu haverá 3 tronos? São 3 pessoas, então tem que ter 3 tronos no céu. Aí nesse ponto aqui eu me torno unicista. Porque nós sabemos que quando Estevão foi apedrejado, ele viu uma visão no céu, o Filho do Homem à direita do Deus Pai. Então, meu irmão. E outra coisa aqui, tudo bem, eu não critico da Trindade, né, de forma nenhuma, mas pende para uma visão como se nós adoramos 3 deuses. E na verdade não. A Bíblia não mudou. Nós adoramos o único Deus vivo, Criador do céu e da terra. Nós adoramos Deus em um altar. Tá bom, meu irmão? Deixar isso bem claro. Agora, o que mais me deixou, entendendo? É uma pergunta hilária que me fizeram. E me deixou empolgado isso aí, é incrível. Um certo teólogo, essas lições são criadas por teólogos. E muitos teólogos vazios do Espírito Santo. Tá bom, meu irmão? Teólogos que não buscam mais a presença de Deus. E eles estão colocando o que eles querem, não é o que a Bíblia fala. Aí então os meninos me perguntaram uma pergunta mais que me deixou ali, eu fui pesquisar. Eles disseram, pastor, e aí? Eu disse, calma, eu tenho que ver o vídeo, porque eu vi um grande pregador dizendo que nós não podemos falar o que me disseram, ou me falaram, ou eu ouvi dizer. Então, se eu não vi nem ouvi, eu não posso fazer um comentário. Então, eu fui ver o vídeo, e gerou até um debate, né? No pastor César Cavalcante, na não sei o que FM musical, e realmente teve um pastor que falou que Deus gerou Cristo, não temos dúvida, porque ninguém criou Deus, Deus é soberano, é eterno, ele é o criador de todas as coisas, então não temos dúvida que Cristo foi criado por Deus sim, e aí, até aí eu concordo, mas aí o pastor faz um comentário absurdo. Ele diz que Cristo e Deus se uniram e criaram o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é o próprio Deus vivo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Como que Jesus e Deus vai fazer o Espírito Santo? Aí eu respondi para o aluno, se isso foi verdade, essa pergunta está mal formulada e não tem nem nexo, não tem sentido isso. O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que aquelas pessoas que falavam dele lá, estavam dizendo que ele era Satanás, ele disse que todo pecado é perdoado, mas menos aquele que blasfema contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus agindo na vida dos seus eleitos. Então, meu irmão, vamos acordar para Jesus e vamos voltar para a Bíblia. Vamos deixar de ser muito pentecostal. Eu vou fazer um estudo aí futuramente. Qual é a religião de Deus? Deus não é pentecostal, Deus não é batista, Deus não é metodista. Tá entendendo? Jesus não pregou rótulos denominacional, virou facção religiosa. Eu vi uma grande pregação de um pregador no Acre, ele pregando uma cruzada, várias igrejas, que ele estava falando, Jesus não criou a religião, Jesus criou a salvação. E estão parecendo facção criminosa. Bonde dos 40, Comando Vermelho, PCC, pessoas pregando religião, meu irmão. E dizem que essas pessoas, infelizmente, estão se convertendo. Vamos deixar de pregar rótulos denominacional, porque rótulo não salva ninguém. Você não é salvo não é porque você faz parte de um movimento. Você é salvo quando você recebe a mensagem salvística de Cristo e se arrepende dos seus pecados e se converte verdadeiramente a Deus. Aí assim o Espírito de Deus vai fazer morada no seu coração. Religião não salva ninguém, meu irmão. Tá entendendo? Isso é um barco furado. Tá entendendo? Não entre nessa. Se você começar a pregar muito religião, você vai se tornar um crente improdutivo, chato e não vai ter produção no reino do céu. Crente religioso não ganha alma. Tá entendendo? Crente religioso não tem capacidade de ser uma ferramenta de Deus. Então, um crente religioso ele vai ser um fariseu da nova era. Então, vamos pregar a Bíblia. É por isso que eu sou respeitado na série bíblica, os meninos me respeitam.
É porque durante a programação da série bíblica, eu nunca preguei fundação, rótulo, tá entendendo? Essa não é a visão de Deus, meu irmão. Tem muita gente preso a essas coisas, tá entendendo? O mundo não vai se acabar porque existe um rótulo aí dizendo que é o bambambam da história. Existem vários servos de Deus que se desprenderam desses títulos e estão vivendo as suas vidas pregando o evangelho do reino de Deus. Eu tenho compromisso com o evangelho do reino de Deus e vou pregar o evangelho até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, mano? Doa o que doer, eu tenho antipatia a pessoas religiosas. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.